Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Esse programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós gostaríamos de aproveitar esse momento para fazer um agradecimento a você pela nossa audiência. O André sempre tem passado os nossos meios de comunicações e temos recebido mensagens de apoio. Às vezes vamos fazer palestra e as pessoas então vêm nos parabenizar. Queria agradecer a você pelo seu carinho, pela oportunidade de estarmos juntos nesses momentos, falando dessa doutrina tão gratificante que é a doutrina espírita. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar o programa de hoje. Agradecemos muito a Deus, a Jesus por esta oportunidade, agradecemos a TV Mundo Maior, a cada telespectador, a cada ouvinte que está nos acompanhando e reforçando os nossos meios de comunicações. Temos o WhatsApp 19 997 782794. Quem reside fora do Brasil é necessário colocar antes do número mais 55. E você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram. O do Sérgio é @sergio.vilar.37. O meu é @AndréLuizCVilar. Ou, se preferir, também temos o e-mail. O e-mail do Sérgio é vilarsergio10@gmail.com e o meu é vilarandré2@yahoo.com.br. André, o que nós vamos estudar no dia de hoje? Hoje nós vamos ver o Livro dos Espíritos, a questão 154. Faz parte do livro 2º, capítulo 3º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Relembrando, né, André, o nosso telespectador que está assistindo o programa pela primeira vez, que é alternado. Uma semana estudamos o Livro dos Espíritos, a outra semana estudamos o Evangelho. Ambos sequencial. Verdade. E quem quiser acompanhar os programas anteriores, nós temos no YouTube. Então, no canal da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você vai ver a playlist que se chama ABC do Espiritismo, o mesmo nome do nosso programa. Lá você vai poder acompanhar todos os programas que nós fizemos até o presente momento. Hoje nós vamos ver o item 2º, separação da alma e do corpo, quando Kardec nos questiona na questão 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim de seu exílio. E um pequeno comentário de Allan Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Aqui nós observamos uma questão curiosa, que muitos têm esta dúvida, esta curiosidade, esta pergunta. No momento da morte, existe dor na separação do corpo físico para o corpo espiritual? Aqui a espiritualidade diz que, em linhas gerais, não. Mas nós não estamos falando, por exemplo, do suicida. Nós estamos falando de uma pessoa que desencarna pelas vias naturais. O suicida já é um caso à parte. Deus nos colocou aqui na Terra e Ele é o único que tem o direito de nos chamar novamente à nossa verdadeira pátria. Quem quiser conhecer sobre este assunto, o livro Obreiros da Vida Eterna conta 5 casos de desencarne. 5 modos de pessoas preparadas, pessoas não preparadas, pessoas que tinham condições espirituais, pessoas que não tinham. Não existe um caso de desencarne igual ao outro. Porém, a espiritualidade é enfática. É mais doloroso enquanto ele está encarnado, porque a matéria é densa, a vibração é negativa, do que propriamente dito no momento que se rompe os liames e o seu corpo, perdendo a vitalidade, passa pela morte física. Nós tivemos em setembro
o chamado mês amarelo, que é o despertar da vida, para a valorização da vida, exatamente uma campanha contra o suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa no planeta desencarna de suicídio. Isso é muito grave. E um outro ponto muito importante é que o espírito fica ligado ao corpo durante o tempo que lhe resta aqui de sobrevivência na Terra. Então o sofrimento é muito intenso. Nós que trabalhamos há mais de 30 anos num trabalho mediúnico, quando nós atendemos os nossos irmãos suicidas, é realmente lamentável de ver a situação que eles se encontram, né? Vendo os bichos ali, todos eles, pegando e comendo o seu corpo, os vermes, os animais, é uma coisa muito deplorável. Deus permite isso porque você falhou para com a vida, né? O Chico também falava, André, que de cada 4 pessoas que desencarna, 3 não sabem. A passagem para o mundo espiritual é muito sutil. Então as pessoas encarnam, desencarnam, encarnam de novo, desencarnam, e a maioria nem sabe como é que funciona esse processo. Na questão seguinte, 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Resposta: os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. Bom, aqui nós vamos ver então, como eu tenho dito nesses capítulos que estamos estudando, o Livro dos Espíritos, informações maravilhosas, não é? Então, como que é ligado o corpo físico ao perispírito? O perispírito é um corpo semimaterial que tem a sede do espírito. Ele é ligado ao corpo físico através de uns cordões, que nós vamos chamar de liame. Ao dormirmos, esses liames são, de uma certa forma, afrouxados e eles se separam. Então é quando o espírito ele vive uma vida espiritual. Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, ele afirma que nós morremos 1/3 da nossa vida por dia. Então, quando nós estamos a dormir, o nosso espírito se liberta do corpo, ficando apenas um único liame ligado do corpo no perispírito, que é o chamado cordão umbilical. Também conhecido naquelas mensagens de Paulo como o cordão prateado, não é? Paulo dá um testemunho maravilhoso que ele estava dormindo e ele percebeu que o espírito estava saindo do corpo dele e ele conseguia ver o corpo deitado e ele estava se afastando do corpo, mas que tinha algo que o prendia, que era um cordão prateado, exatamente na região do umbigo. Então é interessante essas informações que Paulo já havia nos dito isso um pouco depois da vinda do Cristo. E agora a doutrina espírita vem confirmar para nós que, em vez de usar o cordão prateado, usa os liames. Então nós começamos a perceber e começamos a aprender também uma outra palavra que é importante nós utilizarmos no nosso vocabulário. Quando nós reencarnamos, nós temos o princípio vital, que é o princípio da vida, o princípio da vitalidade. Com o depassar do tempo, a nossa vitalidade naturalmente vai se esgotando. Não estamos dizendo aqui que uma pessoa com 80 anos é uma pessoa defasada. Muito pelo contrário, tem muitas pessoas já com uma certa idade, muito dinâmica, muito positiva, altamente esforçada, que faz exercícios físicos, mas a sua vitalidade já é outra. Já não tem mais a mesma carga energética que tinha quando tinha metade da idade. Então isso é importante, o corpo vai naturalmente como uma máquina, como um carro, como um computador, uma ferramenta qualquer. Vai tendo o seu desgaste, vai tendo as suas complicações, que é derivado do mau uso que é feito, ou do desgaste natural, cada qual com a sua história e com as suas escolhas. Por isso, André, que o passe é de suma importância, porque o passe é exatamente a revitalização do princípio vital das energias que nós podemos repor nos nossos irmãos que necessitam. E a última questão antes de irmos para o intervalo, 155A. A separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca,
Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, estes se soltam e não se rompem. Então é o que dá, nós chamamos de vitalidade, né? O que dá a vitalidade por esses laços que liga ao corpo, não é? Com a morte, esses laços perdem essa vitalidade e vão se rompendo. Os espíritos têm nos explicado, principalmente através da mediunidade franciscana de Xavier, que são desligados gradativamente pelas equipes espirituais. E o último liame que é desligado é o cordão umbilical, que é o realmente que faz. Mas os espíritos, nós vamos ver um pouco à frente, que tanto no caso para encarnar quanto para desencarnar, o espírito passa por um processo de sonolência. É como se ele fosse induzido a um processo de anestesia, onde ele se apaga temporariamente para que possa ver. Tem alguns que participam plenamente de todo o seu quadro, mas a grande maioria não tem essa preparação para acompanhar o desligamento. Nós vamos ver uma coisa um pouco à frente, é mais interessante. Tem muitos espíritos que fizeram o bem, conseguem acompanhar o desligamento, os espíritos todos o confortando, os espíritos bons, e ele ainda consegue acompanhar o féretro. Por isso que dissemos há pouco que não existe um caso de desencarnação igual ao outro. Nesse livro Obreiros da Vida Eterna, há um caso interessante de uma passagem que um dos espíritos, Adelaide, é recebida pelo Dr. Bezerra. E neste momento desta insegurança dela, ele diz: olha, o meu processo de desligamento se verificou em segundos. Então tem casos que em segundos, minutos, horas, dias, e no caso dos nossos irmãos suicidas, podem levar anos para que ele possa romper o último liame que está preso entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Então ele vai sentindo tudo aquilo, como é muito bem narrado por Camilo Castelo Branco, através das mãos de Dona Ivone, pelo livro Memórias de um Suicida. Caminhando para o encerramento do primeiro bloco, eu gostaria de fazer um convite muito especial. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pela fanpage e pelo Instagram, fazemos o Evangelho no Lar. A fanpage procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número e pelo Instagram, @André Luiz C. Vilar. Iniciamos um vídeo ao vivo em ambas as plataformas e será uma alegria tê-los participando conosco. Queridos amigos, nós vamos para um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, já retornamos. Foi um breve intervalo. Programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, nós estamos estudando qual capítulo do Livro dos Espíritos no dia de hoje? Nós estamos vendo o livro 2º, capítulo 3º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Item 2º, Separação da Alma e do Corpo. Nós, quem está nos acompanhando pelas primeiras vezes, está percebendo que hoje está um estudo do Livro dos Espíritos, na semana que vem virá um estudo do Evangelho, e quando nós temos um convidado de fora, nós aproveitamos para encaixarmos em nossa programação também. Se você quiser acompanhar os estudos que nós fazemos desde o início, pode ser pelo YouTube. O programa inédito é pela TV Mundo Maior e depois nós colocamos no nosso canal. Então todos que quiserem acompanhar é youtube.com/TV A Caminho da Luz. Inscreva no canal, habilite as notificações. Se você já está nos acompanhando neste momento pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Tem sugestão, tem dúvida, quer participar do nosso programa? Ou simplesmente mandar o seu nome para receber gratuitamente mensagens nossas pelo WhatsApp? Entra a hora que quer e sai a hora que quer também.
E o mais legal, não é grupo, é uma lista de transmissão. O nosso número é 19 997 782794. Dando continuidade, nós vamos ver agora a questão 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Resposta: na agonia, às vezes a alma já deixa o corpo, que nada mais tem que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. Nós tivemos sempre uma ideia, ao longo do homem na Terra, de que o coração, na condição de uma máquina, todas as mortes, antigamente, era derivada do coração. Então, todas as mortes, as pessoas diziam, morreu do coração, né? Depois, com o depassar do tempo, com o avanço da ciência, nós sabemos que todas as doenças podem nos levar à morte, se não cuidada, não é? O coração é apenas a expressão de uma máquina. Nós usamos o coração, muitas vezes, de forma figurativa, até para explicar o nosso sentimento. A pessoa tem um coração bom, a pessoa tem um coração mau. O importante é nós sabermos que o nosso corpo é uma máquina. E é uma máquina exatamente que Deus criou para que nós, na condição de espírito, criatura individual, criado por Deus para chegar ao apogeu da evolução, que nós possamos usar essa máquina para termos a nossa evolução na Terra na busca do nosso aperfeiçoamento. A questão da morte é uma questão que todos nós sabemos que vamos morrer. A morte existe? A morte existe. A morte do corpo físico. Todos nós sabemos que o corpo físico morre, perece. Por isso Jesus disse, viestes do pó e para o pó retornarás. Mas há algo importante de nós citarmos é que o nosso espírito sobrevive. E o nosso espírito, para viver num planeta grosseiro, como é o planeta Terra, nós precisamos de um corpo semimaterial. Então nós temos o espírito que é muito sutil e não sobreviveria ao nosso planeta. Nós temos o perispírito, que é exatamente semimatéria, semimaterial. E nós temos o corpo físico, o chamado corpo grosseiro. Então nós somos divididos em 3 partes, né? Então é importante nós compreendermos tudo isso. Da mesma forma que nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz, no capítulo 13º, sobre a reencarnação de Segismundo, quando ele passa por aquele véu do esquecimento, não é? Para que ele possa novamente se recriar diante de uma nova oportunidade que a vida lhe oferece. O momento da morte é a mesma coisa, só que ele não passa pelo esquecimento, ele passa por um processo de uma sonolência e ele desperta-se no mundo espiritual e na grande maioria das vezes ele nem sabe que desencarnou, mas leva para o mundo espiritual, que é o chamado mundo da erraticidade, tudo aquilo que ele levou dentro do seu campo das batalhas íntimas que trava no seu pensamento. E é importante nós citarmos também que todos nós temos uma data de nascimento e também temos uma data de regresso ao plano espiritual, mas esta data é relativa. Se eu abusar do meu corpo, eu posso chegar como um suicida inconsciente. Foi o caso de André Luiz no livro Nosso Lar. Teve um abuso, André Luiz era para desencarnar com a idade que desencarnou? Não necessariamente. Pelo seu abuso alimentar, das bebidas, hoje na atualidade tem o desregramento da sexualidade, o alto índice de drogaditas, de alcoólatras, de pessoas que maceram o seu corpo. Comida, né, André? André Luiz também teve o problema da comida.
Então, isto tudo pode antecipar o nosso retorno. E hoje, retornando desta maneira, eu chego como um suicida inconsciente. Como pode acontecer também o inverso, o que aconteceu com o Chico, receber não sei quantas moratórias para estar junto da família. Este livro que o nosso querido Sérgio acabou de citar, o estudo do livro Missionários da Luz, já está no ar. Está no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz também. A gente estuda com calma, com paciência. E agora, em 2020, já vamos começar as gravações do novo programa, do novo livro, que é Obreiros da Vida Eterna. Então, vamos já ver. No livro Missionários da Luz, há um caso interessante que chegaram para André Luiz e para Alexandre e disseram assim, olha, o meu parente, já era um senhor, precisa ficar um pouco mais no corpo físico, porque ele tem que resolver algumas coisas, porque se ele desencarnar agora, a família vai ficar um caos, está tudo separado, está tudo complicado, a parte financeira, a parte emocional. Aí fizeram um trabalho, pegaram um encarnado, o Afonso, que serviu naquele trâmite de passar uma energia que nós, os encarnados, temos, que os espíritos já não têm mais, porque nós ainda estamos revestidos do corpo físico. Alexandre servindo como um magnetizador, reabasteceu energeticamente e disse, olha, ele tem pouco mais de 100 dias de vida. Então ele tem que reorganizar tudo isso que a senhora me falou nesse período. O corpo dele não vai aguentar mais do que isto. É uma moratória. Então, a nossa data de retornar ao plano espiritual ela é muito relativa. Ela não necessariamente vai seguir a ordem que nós pré-estipulamos ou foi pré-estipulados por nós, porque se é uma reencarnação programada é uma coisa, se é uma reencarnação compulsória é outra, se é uma reencarnação missionária é outra ainda, então é muito relativo o dia do nosso retorno. Continuidade. 157. No momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração, um êxtase, que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. Resposta: a alma sente muitas vezes que se quebram os liames que aprendem ao corpo e então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez, já parcialmente separada da matéria. Vê o futuro desenrolar-se ante ele e goza por antecipação do estado de espírito. Então aí nós percebemos nitidamente, né? Muitas pessoas dizem isso, não é? Olha, meu parente antes de desencarnar estava prevendo que ia desencarnar. Tem pessoas que sonham e que sabem que o seu tempo está chegando ao fim. Tem pessoas que quando, um pouco antes do seu desencarne, comunica à família, está chegando a minha hora. Tem parentes chegando aqui do mundo espiritual, que vieram me buscar. Então tem pessoas que têm esse privilégio. Para muitos é um privilégio, logicamente, porque são pessoas que têm na sua consciência um trabalho bem feito. Não estamos dizendo pessoas que chegaram a um grau de angelitude na Terra, não é isso. Mas pessoas que foram bons pais, pessoas que cumpriram a sua missão aqui na Terra, as suas pequenas missões no campo de auxílio ao próximo, não é? Como também o inverso é verdadeiro. Tem pessoas que pressentem a morte, não foram pessoas boas e começam a perceber que ao seu lado estão aquelas pessoas que são os credores. E realmente começa a haver um pânico. Eu acompanhei um caso desse, André, de uma pessoa nessa condição aqui em Itapira. É muito triste, porque a pessoa começa a entrar num desespero, porque ela vê aqueles espíritos perturbadores. E ela não consegue explicar, mas vê a raiva e ela tenta repassar para nós o que ela está vendo e realmente é muito complexo e muito complicado esta condição. Nós ainda temos algumas questões sobre este tema e como é um tema palpitante, nós vamos deixar também para o próximo programa a segunda parte do tema que iniciamos hoje, que são outras questões que Kardec faz que merecem a nossa atenção. Para nós caminharmos para o encerramento do programa, há um caso que eu tive a oportunidade de ouvir junto com o nosso querido Sérgio há anos atrás, que é quando nós fazíamos a pomadinha na cidade de Araguari, aqui no Triângulo Mineiro. E ali tinha um casal extraordinário, tio Urbano e dona Undina. Era um casal trabalhador, um casal esforçado na senda do bem,
muito amigo de Chico Xavier. E a Dona Ondina retornou ao plano espiritual, deixando o tio Urbano, deixando os familiares. E como nosso querido Sérgio citou, quando o espírito trabalha na senda do bem, não apenas no campo espírita, mas na senda do bem, e tem preparo emocional para compreender que desencarnou, que o seu corpo físico morreu, tem oportunidade até de acompanhar o féretro, o cortejo do corpo. E o Chico, por ter uma amizade muito grande com aquele casal, quando ficou sabendo, Uberaba, Araguari, não é uma distância grande, foi acompanhar o velório, foi acompanhar o cortejo do corpo. E o Chico tinha uma vidência, desde que era muito jovem, muito pequenininho, com 4, 5 anos de idade, já viu os espíritos. E indo, acompanhando o cortejo do corpo, o Chico conversava com o espírito de Dona Ondina. E ela falava, ó, Chico, eu tô triste. Ô, Dona Ondina, é normal, tá deixando a família temporariamente. Não, eu não tô triste por conta disso, Chico. Eu tô triste porque eu poderia ter feito mais. E olha que já deixou um trabalho muito bonito. É verdade, nós vamos encerrando. Ela deixou uma creche, deixou um trabalho assistencial lindíssimo. Conheci Dona Ondina e conheci todo o seu trabalho. Queridos amigos, nós vamos despedindo pela TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.